Você sabe o que é o rancor e como você pode deixar de ser rancoroso, rancorosa com uma pessoa? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona o rancor e como é que você pode fazer para tirar, né, para diminuir esse sentimento, essa sensação dentro de você. Vou explicar um pouquinho nesse vídeo como é que funciona o rancor, né, e como é que você pode fazer para parar de sentir rancor, né, diante a essa pessoa, uma situação específica que já lhe aconteceu. Primeiro de tudo, vamos entender que o rancor nada menos é o seu sentimento exagerado, exacerbado diante de uma situação. Por que é o seu sentimento exacerbado? Porque vou usar um exemplo básico, supondo que você tenha discutido com a sua sogra. E toda vez que você lembra da discussão, você já fica com com uma raiva, você alimenta todos os seus argumentos, então tudo que você não falou na hora, você já vem e prepara na sua cabeça, você sente um desconforto, você não olha para a situação em si olhando os fatos, você olha com base nos seus sentimentos. Então, se aquela situação te trouxe raiva, te trouxe ira, você vai alimentar essa ira. E aí, toda vez que você lembra da sua sogra, você tem uma crise de estresse, de raiva, é um acesso. Você lembrou dela, você lembra da discussão. E assim você vai aumentando cada vez mais o seu rancor. Então, toda vez que você lembra, por exemplo, da discussão, você vai pensar em argumentos que você não disse, você vai pensar na sensação que aquilo te causou, e você só vai acessar isso também quando talvez você tenha contato com ela. Então, por exemplo, você tem um almoço na casa da sogra e você tem que ver ela. Então, o seu acesso de raiva, o seu acesso de ira, de rancor, né? Eu quero chutar o balde e falar um monte. Vai vir quando você tiver contato com ela. É um dos exemplos, tá? Pode ser que se você for uma pessoa um pouco mais intelectual e e trabalha o seu imaginário, provavelmente você já consiga dominar esse sentimento ainda antes de entrar em contato com a pessoa, tá? Eu vou explicar isso. Então, como é que funciona? O fato de você toda vez lembrar da situação ou da pessoa com raiva, alimentando o seu sentimento, você só consegue aumentar. Então, você trabalha só com o seu lado afetivo, então, os seus sentimentos, a sua raiva, a sua ira, e você associa tudo aquilo à pessoa. Só que isso, querendo ou não, é uma forma prejudicada de como você olha para a situação. Porque o que é? A maturidade, entenda isso, maturidade é trabalhar pela realidade. A realidade da discussão talvez tenha sido outra, talvez tenha acontecido algo que deve ser levado em consideração por um outro ângulo. Só que você, não sabendo disso, você leva pro lado sentimental. Então, todas as vezes que você olha pra pessoa, por exemplo, que você tem rancor, ou você lembra, você só lembra do sentimento ruim que aquela pessoa te causou e você aumenta esse sentimento. Não é que você trabalha com esse sentimento, você aumenta esse sentimento. Então, fica difícil para você separar essa questão emocional do racional, né? Não se separa exatamente, mas na hora de julgar, você vai julgar com base no seu emocional e não com base no lógico, no racional, onde você compreende toda a circunstância da situação. Então, o que é sugerido, né? Eu sugiro para os meus pacientes quando eu estou na sessão terapêutica, o quê? Que você comece a lembrar da situação em geral, o que aconteceu. Então, ponto número 1, lembre-se, né? Trabalhe com a realidade. Como é que começou a discussão? Tente lembrar disso. Tente lembrar do que você falou, do que a outra pessoa falou, né, do que você escutou, do que lhe aconteceu, e enxergue todos os possíveis, e tente trabalhar, né, e é um exercício um pouco mais complicado, talvez, para algumas pessoas, é tentar trabalhar e lembrar o cenário por todo. Então, como é que tava a pessoa ela já veio querendo brigar, a pessoa já veio querendo discutir, né, qual que é o seu histórico com essa pessoa, e você começar a entender que as pessoas em si, as pessoas vão errar, tá? Elas vão errar com você. Mas se você não olhar para as pessoas sabendo disso, que elas vão errar com você, e você não alimentar o sentimento, mas perceber que, por exemplo, que talvez no dia que ocorreu a discussão, a sua sogra, por exemplo, ela estava estressada. Ela, sei lá, ficou enciumada, ou ela tem né, um problema específico, por exemplo, que ela é muito ciumenta, ela é ciumenta com todos os filhos dela. Então, você tem que levar isso em consideração para que você baseie-se, né, nessa realidade para você agir, né, para você devolver, por exemplo, os seus argumentos. Não estou falando de alimentar
a discussão nem nada, mas é para que você consiga perceber que as pessoas, elas têm as motivações delas, que elas não são muitas vezes explícitas. As pessoas, elas não comunicam muitas vezes as suas motivações. É por isso que muitas pessoas acabam fazendo as coisas e às vezes elas nem sabem o porquê elas fizeram, porque talvez essas pessoas não tenham nem a noção de quais são os fatores motivacionais delas. Então você tem que olhar para as pessoas sabendo disso, que elas vão ter um motivo específico para elas fazerem tal coisa. Isso não justifica qualquer ação. Muito pelo contrário. Isso só faz você perceber que se você não tiver um domínio do seu comportamento e não se deixar abalar pelos sentimentos ou pelas acusações ou pelo exterior em geral, né? Então tudo que vier contra você, discussões, falácias, fofoca. Então se você não tiver um autocontrole, um autodomínio para olhar para essas pessoas e perceber que essas pessoas têm um intelecto mais baixo, onde a conversa delas é mais para ofensas, para agressão, né, para discordâncias, para desavenças familiares, né? Eu tô falando aqui no contexto familiar, mas você pode aplicar isso em qualquer lugar. E você vai perceber que talvez seja também uma certa imaturidade sua ao olhar para a pessoa achando que tudo é um julgamento contra você. E se você não perceber que tem um conjunto de ações que motiva as pessoas, você não vai conseguir identificar de fato qual que é o seu posicionamento diante dessa situação. Então, por exemplo, né, você discutiu com a sua sogra. Se você não perceber que talvez você tenha sido muito imatura ou imaturo ao deixar se levar pelo que a outra pessoa falou, que talvez o que outra pessoa falou tenha sido um pensamento em voz alta, talvez tenha, por mais que tenha sido uma provocação de fato, eu não estou excluindo as possibilidades, mas é que você entenda, ou você vai ter um domínio próprio pelos seus sentimentos e como você reage diante das situações, ou você vai ser levado por todas as circunstâncias externas que vão vir até você. Então, como eu falei, então qualquer discussão, qualquer coisa que você ouvir, vai ser um motivo de dor para você. Então, você tem que treinar mais o seu olhar. Será que você está olhando para a situação de fato de como ocorreu? Né? Será que outras pessoas não alimentaram, por exemplo, o pensamento da sua sogra para que ela tenha um pensamento negativo acerca de você, acerca sobre você? Sobre você? Ou se você não percebeu que talvez algumas atitudes suas incomodam ela? E isso, eu não vou entrar em detalhe, né, dessa questão de relacionamento parentesco, porque não é o tema do vídeo, mas é para você perceber que talvez você tenha que fazer uma análise muito maior, não só no diante do que aconteceu, mas olhando para as pessoas envolvidas, mas olhando também para você. Lhe falta um pouco mais de conhecimento disso, que talvez você tenha levantado a voz, talvez você falou algo que você não lembre, talvez, enfim, tem outras formas de reparar essa situação. Então o rancor é isso, é você lembrar da situação e ao invés de você olhar para a realidade e tentar lembrar do contexto, porque nós não conseguimos lembrar de tudo, você consegue ao menos ter uma base de que as pessoas elas vão errar com você, mas se você não compreender um pouco mais que você não pode, né, e não só compreender e ter o domínio, né, próprio dos seus sentimentos, perdão, dos seus sentimentos, do que lhe acontece, você vai ser uma pessoa, né, reativa a tudo, expressiva a tudo, que fala, né, fala sem pensar, e é isso que vai dirigir a sua vida. Então, outra forma também de você olhar para essa situação é você perceber que tem pessoas que não podem ter espaço na sua cabeça. Em que sentido? Por exemplo, tem pessoas que, por mais que seja parente, né, seja o que for, essas pessoas elas não vão poder estar no seu pensamento, no seu imaginário, nas suas lembranças, né? E você não pode alimentar isso. Não é que não podem estar, elas vão estar lá, né, na sua cabeça. Você lembra dessas pessoas, você vai lembrar. Mas é você não querer lembrar dessa pessoa com intensidade, com querer. Então, por exemplo, não pensar na sua sogra alimentando essa imagem negativa que você criou dela, para que você não carregue esse sentimento. Então é você, quanto mais um olhar mais frio você tem para as pessoas, no sentido de que tem pessoas que por mais que sejam familiar, né, então no caso da sogra, você não pode querer alimentar essa sensação dentro de você e essa associação que você tem, lembrar da minha sogra e lembrar que ela é uma pessoa ruim. Você tem que mudar isso, é o ressignificar. É você mudar a forma como você assemelha a sua sogra às coisas. Porque se você sempre alimentar essa coisa ruim, você sempre vai olhar pra ela como a pessoa, a vilã da história, a pessoa que quer o seu mal. Em alguns momentos, por mais que ela esteja errada, ela possa estar certa também. Então,
E aí, ao invés de ter um relacionamento saudável, vai ser um relacionamento sempre de conflito, porque tudo você vai achar que é pra você. Então, trabalhe nisso, né? Distancie e mude a forma como você olha pra pessoa. Não é diminuindo o que ela fez, mas é percebendo isso, que talvez você também tenha colaborado para que alguma coisa tenha acontecido. E se você não colaborou, é mais um motivo para você perceber que essa pessoa, ela talvez falou as coisas de uma forma inadequada. Entende? Então eu não consigo ser muito objetiva nessa parte, porque depende também da situação. Mas o ponto, né, o ponto específico é, eu estou falando com você, então, como é que você pode mudar essa situação? É a forma como você olha para a pessoa que te fez mal. É a forma como você lembra das pessoas que te fizeram mal. É pensar que o ser humano em si, ele não acorda pensando em fazer maldade. Tem algumas pessoas em si que são doentias, que sim, elas fazem isso. Mas, em geral, o ser humano, ele não faz isso. O ser humano, ele é egoísta. Ele faz as coisas pensando em si próprio e nos próprios benefícios que vai ter. E nessa linha de raciocínio, as pessoas fazem coisas que prejudicam outras pessoas. Então, é você perceber isso, que a motivação que cada um tem não é explícita. Então, não tem como você querer olhar, por exemplo, para sua sogra e achar que ela acordou naquele dia querendo te fazer mal. Entende? Então, é você se distanciar. Por exemplo, eu não sei qual que é as razões pela qual ela falou aquilo, mas eu sei que eu posso ter um domínio, né? Eu sou adulta, você é adulto, você tem que controlar a forma como você reage. E você tem que mudar isso. E não definir as pessoas por rótulos. E você é se distanciando da situação emocionalmente e olhar mais, olha, fazer o quê, né? Se eu quiser ficar, por exemplo, né, no caso da sogra, se eu quiser ficar com meu namorado ou meu marido, ou eu não sei, eu vou ter que aguentar essa situação. Então, se você olhar para a situação como um fardo, vai ser pior para você, mas se você olhar a situação como faz parte e ela é desse jeito, então eu vou já entender que, lógico, com uma somatória de situações, né, você vai perceber que, por exemplo, você vai conseguir rotular a pessoa como a minha sogra, por exemplo, ela fala umas coisas que sem eu pensar. Então eu não vou levar em consideração muito o que ela fala. Então é a forma como você administra isso, é a forma como você olha para as pessoas. E o perdão, né? Você tira o rancor e você tem que liberar o perdão, não com um ato heróico, mas é para que você também descolhe mais um pouquinho os seus sentimentos. Porque o que pega é os seus sentimentos, é como você aumenta isso dentro de você. Então toda vez que você olha para a situação e você só lembra do que você sentiu e você esquece de fato da cena por um todo, você se movimenta com base nisso. Eu me senti mal, a pessoa me fez me sentir mal. E aí você esquece que talvez você tenha sido fraco em estar diante daquela situação. Gente, e eu não falo isso, sabe, com uma entonação, né? Não quero que isso seja algo ruim. Por mais que isso em si, a fraqueza em si é algo ruim, mas eu falo no sentido de você perceber que talvez você tenha que ser mais humilde com você e com as pessoas diante da situação. Porque talvez você não tenha um estômago para aguentar certas coisas que vão fazer parte do dia a dia, né? As pessoas com que nós convivemos, elas vão nos magoar com uma certa frequência e nós temos que estar disponível a perdoar. Porque senão, você vai viver esse ciclo né, de sentimentos ruins acerca de todas as pessoas que aparecem na sua vida, tá? Então pense nisso. Talvez o que lhe falta é isso, olhar para as pessoas, distanciando elas um pouco da sua vida, no sentido de que você traz tudo muito pro lado sentimental e esquece que tem o contato básico do dia a dia, que, por exemplo, é familiar, ela vai estar ali, mas eu não preciso guardar tudo o que essa pessoa fala, né? Eu não preciso trazer um peso, né? Eu não trazer uma atenção porque essa pessoa fala. Então é uma escolha sua também, né? Na verdade, tudo isso aqui é uma escolha sua. Então, quanto mais olhar realístico você tem pra realidade, né? O que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Procurar entender, porque na mesma medida que você julgar a outra pessoa, você será julgado. E talvez você não tenha percebido isso, que a sua régua de julgamento seja extremamente pesada porque você está usando somente a sua dor como fator motivacional, tá? Então pense nisso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um gostei, deixa nos comentários, me siga no Instagram, Carol_Macorim. E é isso.